momento você vai ter um conflito, porque você vai ver pessoas levantando assim, você vai precisar se opor. E aí você tem que se opor fundamentado em cima da Sagrada Escritura, fundamentado em cima da Bíblia. E em algum momento você vai trombar com uma pessoa dessa, e você vai ter que se opor fundamentado em cima da Sagrada Escritura. Veja, criação de ressentimentos, desvalorização das habilidades e conhecimentos dos liderados. A pessoa morre de medo de pessoas que surgem com talento, porque pode ofuscar a ela. Ela não se percebeu que o líder, ele distribui as situações, ele agrega talentos. Com certeza, a pessoa subiu a uma condição onde ele é um pastor. Ele sabe, alguém prega melhor que ele, alguém canta melhor que ele, alguém poderia até liderar melhor do que ele. Só que é ele que está na posição de pastor. Então ele tem que ter a devida segurança, tá certo? Para promover os talentos. Tudo bem, ele prega melhor que eu, mas não tem problema. É para a glória de Deus, é para a honra de Deus. É para a melhoria da igreja, é para o aperfeiçoamento dos santos. Então ele prega, mas ele também deixa alguém pregar. Ele delega algumas funções a uma pessoa que ele vê que é um bom líder. E a pessoa então consegue colocar seus talentos em funcionamento. E a pessoa se sente feliz com isso. Pode ser que a pessoa tenha características de defeitos de caráter e tente passar a perna nele. Mas quando ele age assim, com maturidade, com segurança, os demais liderados vão perceber o valor que ele tem. Porque vai dizer, não, ele me apoia, ele me dá espaço para trabalhar, como ele deu para essa pessoa. Então isso que essa pessoa está fazendo é uma covardia. É quando o pastor, ele encontra apoio. As pessoas se levantam e o apoiam. Como Jonatas, naquela situação, foi defendido pelos soldados. Soldados esqueceram do medo que eles têm da autoridade de Saul e se opuseram a ele. Falaram, não, você não pode matar Jonatas, porque ele é um grande valor para nós. Ele é um homem, ele é um guerreiro, ele é valente, ele é fiel, ele é íntegro. Ele só não acatou a ordem porque ele não estava aqui. Mas aí você tem uma pessoa que de fato ela está cooperando e ela de fato construiu um valor junto com os seus liderados. Os seus liderados percebem nela esse valor. E aí você vai ter essa cooperação. Uma cooperação muito melhor do que a que Saul tinha, que era por medo. Maior dependência em relação ao líder. Por quê? Como ele anula todo mundo vai esperar nele. Porque ninguém vai tomar uma iniciativa para de repente ser interpretado como uma pessoa que está tentando tomar o posto. Então o que a pessoa vai fazer? Não vou. Eu sei fazer o certo, mas eu não vou fazer. Porque se eu fizer, ele vai me cortar. Ele vai me dar uma rasteira, ele vai me derrubar. Então eu sei, tá aqui, o negócio está se prejudicando. Eu não vou consertar, vou deixar assim, enquanto ele não mandar, eu não faço. Você anulou as pessoas, você anulou as iniciativas, você anulou a proatividade. Todos agora vão esperar de você. Aí você acaba trazendo para cima das suas costas um fardo muito maior do que você pode carregar. Quando você poderia ter diversos cooperadores trabalhando em conjunto. Menos criatividade, inovação e diversidade. Aí ele coloca alguma vantagem da autocracia. Decisões e implementações rápidas. Raciocínio rápido e processual. Alívio em situações estressantes ou de crises. Aumento de qualificação e especialização. Melhor performance em equipes inexperientes ou com pouca qualificação. Nesse último aí é a principal situação na qual a autocracia acaba se definindo. Então, por exemplo, você tem até um líder que ele não necessariamente é autocrático. Ele é um líder democrático. Ele gosta da cooperação, de ouvir as pessoas, de delegar funções. Só que ele vê que as pessoas ainda estão num estado muito baixo de amadurecimento. Elas são muito inexperientes, elas são muito indecidas, são muito confusas. Ele vai precisar tomar a frente e exercer uma autocracia momentânea, até que as pessoas se desenvolvam e possam também cooperar junto com ele. Você tem, por exemplo, pessoas que assumem um trabalho do zero e começam a ganhar as famílias, e as pessoas vêm de uma vida onde não tinham contato com o evangelho, uma igreja cheia de neófitos, cheia de novos na fé, que não conhece o evangelho, não conhece nada. Ele vai ter que tomar a frente de tudo. Ele vai ter que, de fato, definir as coisas como vão ser. Porque ele não tem cooperadores que vão ali interagir junto com ele e conduzir a igreja da maneira certa. Então ele precisa definir tudo vai vir na parte dele. Mas você vê que é uma situação, não é algo que ele, de fato, queria que acontecesse, mas algo que foi necessário. A liderança coercitiva. Ele diz, é aquele que lidera por meio da coerção, faz questão de tratar os subordinados com superioridade,
de maneira truculenta, severa e violenta. É intolerante e agressivo. Embora esse tipo de líder seja encontrado em algumas organizações e até na igreja, é no serviço militar e nas Forças Armadas onde ele mais aparece. Quando se trata de segurança nacional, de acordo com alguns pesquisadores, esse tipo de líder é necessário. Aí ele coloca aí um desdobramento daquela questão da autocracia que colocamos, porque a autocracia a pessoa acumula para si as decisões. Agora, na liderança coercitiva, é um passo adiante. Além de ele acumular as decisões, ele ainda implementa essas decisões que ele coloca de uma forma totalmente autoritária e violenta, truculenta, como ele coloca aí. Então, é um desdobramento da autocracia. E aí ele coloca, num meio militar, muitas das vezes isso é necessário. Então, o militar, para se fazer obedecer, para se fazer respeitar, ele usa de truculência, ele usa de autoridade. Só que aí também existem situações nas quais essa truculência ela não está associada a ordens que façam sentido. Inclusive, um soldado não é obrigado a obedecer uma ordem que seja totalmente absurda, que vá levar à sua morte, ou que vá levar à morte de seus companheiros. Então, ele tem certa liberdade também de desobedecer. Mas quando você pega essa mentalidade e traz para a igreja, e traz para um meio que não tem aquele mesmo viés, que tem esses meios, como colocamos, empresa, destacamento militar, um meio que trabalha de outra forma. Quando a pessoa tenta implementar isso aqui, muitas das vezes ela vai acabar tendendo para esse tipo de violência. Aí a violência é nas palavras, né? Violência intelectual, no sentido de aprisionar a mente das pessoas, torná-las cativas, e até violência física, como a gente viu algumas histórias já de algumas seitas, onde de fato se usava de violência física. Existem, quando a gente falou de heresiologia aqui, a gente viu algumas seitas que surgiram, onde havia a prática até do líder ter relações sexuais, tá certo? Com os membros, aqueles membros, como um meio de estabelecer a sua dominação e destruir totalmente a capacidade de resistência das pessoas. As pessoas entraram numa situação tal, o envolvimento delas é tal com aquela liderança, que até a sua moral, até a sua honra foi destruída. Então, quando elas chegam nesse estado, elas não veem outra opção senão permanecer naquele meio. Porque para ela sair dali, ela vai ter que, muitas das vezes, confessar coisas que ela vivenciou ali, e para não passar pela vergonha de confessar isso, ela permanece. Ela fica naquele lugar. Então tinha, por exemplo, uma seita que foi dirigida por David Koresh, que se dizia o Messias. E ele, nos Estados Unidos, acho que em Copeca, e ele tinha relações com a mulher que ele quisesse. E teve relações até com homens. E ele impunha isso também como meio de implantar ali uma ideologia de dominação total, onde não somente as ideias, mas até o corpo das pessoas era dele. E ele se dizia o Messias na Terra. E ele levou as pessoas a um absurdo tal de submissão mental, que as pessoas, quando o FBI tentou invadir a fazenda, lá onde eles estavam isolados, eles se mataram. Tomaram veneno, se suicidaram. Teve David Koresh nos Estados Unidos e teve um que foi aqui no Suriname, país que fica ali na América do Sul, mais ao norte, perto do Caribe. E ele fez a mesma coisa também, as pessoas tomaram um suco com veneno. Então, teve essa situação, teve uma situação dessa na África. Então, diversas seitas onde a pessoa domina de tal forma, ela coage as pessoas de tal forma, as pessoas estão tão acuadas pela sua forma de se impor, que elas perdem até a sua capacidade de pensar. Eu já tive experiência pessoal de um amigo meu que caiu numa seita semelhante a essa, e a mente dele foi tão dominada por aquela seita que a gente abria a Bíblia, a gente mostrava para ele na Bíblia Sagrada, ele dizia que o Antigo Testamento foi apagado. A gente mostrava que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento constantemente. E a gente mostrava para ele. E ele dizia, não, mas eu não estou sabendo te explicar, você tem que conversar com o meu líder. Ou seja, ele não pensa mais, quem pensa é o líder dele. O líder dele pensa por ele. Então, todas as decisões que ele toma têm que passar pelo crivo do líder dele. E aí você tem uma pessoa que está liquidada, eliminada. Ela não pensa mais por si mesma. Ela é totalmente cega, guiada por aquela liderança, por aquela seita. Então tem pessoas, infelizmente, que acabam caindo nessa situação. Uma liderança severa, agressiva, intolerante, muito apropriada para o meio militar, então é cabível numa situação dessa, forças armadas, de segurança em geral, mas inadequada se implementada em outros ambientes,
Aí textos que se posicionam contra. Não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Todas as pessoas que reagem, tá certo, a um incentivo de violência, elas não reagem baseadas na razão, mas baseadas no instinto de autopreservação. Então, autopreservação, às vezes, não só da integridade física, mas da moral. Então, tem pastores até, e a gente tem que se precaver contra isso, a gente tem que lutar contra isso, que começam a se apropriar de certas informações íntimas, e aí você tem pastores que, às vezes, sem serem convidados, começam a entrar em certas alçadas. Certos líderes que começam a se interessar demais pela particularidade dos membros. E aí você tem que saber se aquela pessoa requisitou um aconselhamento ou se ela, na verdade, está sendo investigada por aquela liderança para, com aquelas informações privilegiadas, o líder exercer coerção total sobre ela. Então, tem líderes que se apropriam de informações importantes e complicadas e constrangedoras para, através dessas informações, impor a sua liderança de uma forma totalmente coercitiva. Você tem uma violência moral, você tem uma violência mental, você tem uma violência intelectual. E se a pessoa chegar aqui e começa a vomitar grego, vomitar hebraico, vomitar aramaico, títulos de teologia, e aí chega aqui, dá uma carteirada, dá as grandes, e fala uma grande besteira e não dá a você a oportunidade de se opor. Como eu já vi aqui, a pessoa veio pregar, a primeira coisa que ela disse foi que se formou no Mackenzie, e a segunda coisa que ela disse é que Jesus se atrasa. Aí eu falei, o seu Mackenzie, a segunda coisa que ela falou é que Jesus se atrasa. Ela tentou provar na Bíblia que Jesus se atrasa, porque aquelas virgens que estavam esperando, a parábola das virgens prudentes, as loucas, e tardando o esposo. Tardando, não se atrasando. E aí eu falei, o curso dele de Mackenzie não serviu para nada. A gente vai ter que corrigir. Aí quando chegou na escola dominical, eu perguntei para a igreja, Jesus se atrasa? As pessoas, algumas ainda estavam tentando resistir àquela ideia e outras já tinham sucumbido. Falou, Jesus se atrasa. Aí eu falei, será que Jesus se atrasa mesmo? Ah, se atrasa. Quer ver eu provar na Bíblia que Jesus não se atrasa? Aí eu falei, pronto, o texto que prova, que segundo ele prova que Jesus se atrasa, é o texto que prova que Jesus não se atrasa. E aí coloquei, lei, tardando o esposo. O que é tardar? Aí as pessoas ficaram um tanto hesitantes. Falei, tardar e atrasar é a mesma coisa? O que é atrasar? Atrasar eu combino com você, 10 horas em ponto eu te encontro na esquina da Heitor Penteado com a Pereira Leite. 10 horas. Se der 10 e 1 eu estou atrasado. Eu marquei hora. Agora, quando eu digo para você, eu vou te encontrar na Heitor Capreira Leite. Ah, que horas? Não vou dizer. Eu vou chegar, me espere. E aí você vai ter que esperar. Por exemplo, se você é meu funcionário, você tem que me esperar. Você é meu servo, você tem que me esperar. Fica lá. Vai virar a noite aí e fica esperando. Agora, quando Jesus disse, quando o texto diz, tardando o esposo, ou seja, ele tardou na concepção das pessoas que estavam esperando, estava até demorando. Mas ele não se atrasou, ele não marcou hora. E aí, quando você tem Jesus, ele disse que vai vir, nem o Pai, nem os anjos sabem. E Jesus, na situação que estava, como servo, também não sabia. Agora ele está sentado à destra de Deus, ele sabe. Mas não foi revelado. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas ele vem. Assim nós temos que esperar. Pode demorar o que for, nós temos que esperar. Se vai ser na nossa geração, se vai ser na outra, ele vem. Porque ele disse que vem e virá. Ele virá no tempo dele, não no meu. Ele não marcou comigo, dia tal, hora tal. Então, atrasar é marcar e não cumprir. Um Deus onisciente, um Deus presciente, não tem como se atrasar. Ele conhece todas as coisas. Então, aí você tem uma situação onde a pessoa, o que ela fez? Tentou coagir. Ela tentou uma coação através de uma carteirada. Ah, eu me formei no Mackenzie. Tá, e daí? Você tem que, as suas palavras têm que ser coerentes com os seus títulos, sua formação, sua suposta inteligência, sabedoria. Então, não adianta nada você dizer para mim que tem títulos e vir aqui falar uma besteira. Agora, você só pode se posicionar contra se você também tem o conhecimento. Se a pessoa tem o conhecimento e você tem, a Bíblia do Mackenzista é a mesma Bíblia da PUC, a mesma Bíblia do FAESP, a mesma Bíblia aqui do nosso núcleozinho pequenininho. É a mesma Bíblia. Então, se o cara vem com alta formação,
dizendo que, falando coisas contra a Sagrada Escritura, você mesmo pode refutá-lo, meu irmão. Não tem problema nenhum. Né? É que nem um pastor aqui passou por a situação. Determinada pessoa chegou até ele, né, uma pessoa dentro do contexto eclesiástico, falou: você sabe com quem você está falando? Ele disse: eu sei. Com pó e terra. Só isso. Então, independentemente da carteirinha que você tem no bolso, ou do carro que você tem na garagem, eu estou falando com pó. Então vamos encerrá-la por aqui, que eu não vou querer coagi-los a permanecer aqui, tá certo? E na próxima aula a gente segue, ó, líder executivo, distributivo, educativo, transformador. Então vamos encerrar por aqui. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deixa eu só interromper aqui. Não lembro. Líder executivo. Olha o que diz aqui, ó. É possuidor de habilidades técnicas para dirigir e organizar os negócios técnicos e burocráticos de um governo, de uma empresa ou de uma instituição. Sua principal função diretiva é colocar especialistas e operacionais nos lugares certos em busca de resultados positivos e produtivos. Seu relacionamento com os subordinados é puramente em caráter profissional e trabalhista. Além disso, não costuma ter contato direto com pessoas de hierarquia inferior. Está sempre cercado de assessores, normalmente aduladores. Este é o tipo de líder que a igreja não precisa. Pai do Senhor, tudo bem? Então, estamos falando de liderança, e quando falamos sobre liderança, a gente vai abordar, ele vai abordar aqui no caso também, liderança de modo geral, mas lembrando-se que a matéria é liderança cristã. Então a gente vai falar de liderança de modo geral, mas enfatizar, trazer sempre para a abordagem específica da liderança cristã. Então quando você fala de um líder executivo, você está falando de uma pessoa que tem uma liderança profissional. Ele tem as aptidões, a competência. Só que numa estrutura puramente executiva, uma estrutura puramente profissional, você até pode enxergar com bons olhos esse tipo de relacionamento, onde a pessoa estabelece subalternos, ele está um CEO de uma grande empresa, e aí ele tem ali, né, algumas técnicas para trazer mais produtividade, para tornar a empresa mais eficaz, melhorar a marca, melhorar a propaganda, e colocar em torno de si, muitas das vezes, alguns conselheiros, alguns gerentes, e estes vão lidar com os funcionários de baixo escalão, de modo geral, aqueles que fazem a máquina funcionar mesmo, sem que ele necessariamente tenha contato direto. Só que isso é um ambiente puramente profissional, isso é um ambiente de uma empresa, onde ali visa-se o lucro, a relação ali é de troca, mão de obra por salário. Então esse é o relacionamento nesse ambiente profissional. O problema é, muitas pessoas olham para o funcionamento desse sistema, Pai do Senhor, se veem admirados porque muitas das vezes são eficazes. Você tem grandes empresas com grandes mentes aí que de fato promovem um grande crescimento, e alguém olha para esse sistema e se apaixona por ele e quer implantar na igreja. Aí onde é o problema? Você vê algumas igrejas na atualidade se comportando quase que como empresas, né? Com uma liderança que foi profissionalizada, que tem ali toda uma técnica de oratória, até de certas habilidades psicológicas para lidar com o povo, e não estão envolvidos pessoalmente com as pessoas que estão ali sendo lideradas por eles, não estão envolvidos emocionalmente com elas, mas simplesmente entram no seu horário ali, no horário do culto, ou algum horário a mais que ele disponha para aconselhamento, vão até ali e de modo profissional atendem ali a sua demanda, né? Entregam ali uma boa mensagem, né? Gerem ali, administram as situações juntamente com as pessoas de cargo hierárquico maior que estão próximas a ele, mas não tem necessariamente uma ligação com as pessoas que estão ali naquela congregação. E aí quando você vê igrejas embarcando nesse tipo de funcionamento, você vê que muitas das vezes ela se preocupa muito com uma imagem externa, uma fachada que transmite a ideia de que ali tudo funciona perfeitamente. Então você tem um grupo que são os melhores para cantar, os mais afinados, você tem os pregadores que têm a melhor retórica, você tem ali algumas pessoas trabalhando na diaconia, que são os mais eficientes, mas
atrás daquela equipe profissionalizada, existe uma grande massa de pessoas que não tem, que são totalmente impessoais. Inclusive, muitas das vezes é um público rotativo, que não é fiel, não fideliza naquela igreja. Mas vai ali uma vez, daqui a pouco vai em outra, aí vem outro público, ocupa o lugar, e fica aquele público rotativo. E aí como é que aquela igreja se sustenta? Entregando um bom produto, entregando uma pregação que muitas das vezes não vai confrontar tão seriamente, de uma forma tão dura, as pessoas em relação às suas práticas de pecado, mas vai também entregar uma mensagem que seja empolgante, cativante, que massageie o ego, que se torne um bom produto, um produto palatável, um produto bom de consumo. E aí o que acontece? As pessoas vão para a igreja, você pergunta para elas, por que vocês vão aí? A música é boa, o ar-condicionado é bom, a cadeira é confortável, é bonita, é num lugar bem colocado, tem bom estacionamento. Esses são motivos pelos quais a pessoa deva, de fato, estar numa igreja? Isso não parece mais um clube? Sem falar que eles falam, só tem gente bonita, né? Cheirosa. É só bonito, cheiroso e arrumado. Bem arrumado e com bastante dinheiro. Tem, é verdade. Então, tem lugares que, de fato, focaram ser assim. Tem lugares que focaram ser assim, se voltaram para isso. E eles se profissionalizaram extraordinariamente, se tornaram, de fato, empresas. O produto ali é evangelho. Eles vendem e comercializam o evangelho. E aí eu citei 2 textos aí, Atos 15, 14. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. E também Atos 15, 22. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. E aí você vê qual o tipo de relacionamento, onde são escolhidos as lideranças, de onde elas surgem, de onde elas vêm, de entre os irmãos. Não é à toa que a gente se trata como irmãos. Alguém pode pensar que foi um vício de linguagem que pegou e que ficou até hoje. Não, por trás da tratativa de irmãos está uma ideia que nós defendemos, de que de fato Deus é o nosso Pai e que nós todos estamos envolvidos numa comunhão, somos irmãos em Cristo Jesus, somos uma família em Cristo Jesus, tá certo? Fomos chamados para ser um povo de acordo com o nome do Senhor. O Senhor nos deu o seu nome. Nós fomos adotados por Ele, Ele nos deu o seu nome e nós agora somos irmãos, somos uma família. E a partir do conceito de que somos família, nos tratamos como irmãos em Cristo. Sendo irmãos em Cristo, nós temos um relacionamento que vai além de relações puramente profissionais, nas quais, se a pessoa não entrega o nível de produtividade que eu espero dela, eu quero mais substituí-la por outra que seja mais produtiva. Assim acontece numa empresa. Você não tem um apego a uma pessoa, de modo que não, a pessoa não está conseguindo trabalhar com toda eficiência, mas por eu amá-la, eu vou ajudá-la, eu vou tentar ver o que está acontecendo. Não, se a pessoa não está sendo produtiva, RH, passa lá, pega seus direitos, papelada, tchau, e já tem uma fila de 100 aqui esperando uma oportunidade. É assim que lida uma empresa. A empresa lida dessa forma com os funcionários. Agora, a igreja lida assim com os irmãos, com as pessoas que estão ligadas a ela. Então, a pessoa está tendo problemas, você vai tirá-la e vai colocar outra melhor no lugar dela? Ou, de fato, você vai agir como irmão e procurar saber o que está acontecendo, tentar ajudá-la para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Então, a mentalidade, mesmo que a gente veja que a liderança executiva ela seja eficaz no mundo empresarial, alguma coisa dela pode ser aproveitada, mas não tudo, principalmente a ideia que está por trás dela. Não funciona para a igreja. O que funciona assim, nós temos que ter também responsabilidade. Do jeito que a pessoa tem responsabilidade na empresa, de entregar o melhor, nós temos que ter responsabilidade no reino de Deus. Também, por que você na empresa, você entrega o melhor, na igreja é o que sobra? Então nós temos que nos conscientizar disso. E que temos que entregar um bom louvor, temos que entregar uma boa pregação, temos que entregar um bom culto, né? Um bom serviço, tá certo? Na liturgia do culto, mas isso não incorpora totalmente a visão empresarial para a igreja. Pode falar. As trocas de pastores, é porque os pastores não estavam servindo um bom serviço,
os líderes ou os CEOs? Também, viu? Também tem essa questão de estar havendo